Olá! O mês de outubro, desde a promulgação do Estatuto do Idoso em 2003, é o mês da valorização dos idosos, que atualmente representam 14,3% dos brasileiros, ou seja, 29,3 milhões de pessoas. Em 2030, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. E a expectativa é que no ano de 2050 a população idosa chegue a 2 milhões. O governo do Brasil lançou no ano passado a campanha Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, com o objetivo de alcançar o envelhecimento ativo, saudável, cidadão e sustentável para todos os brasileiros. Mas será que isso vem acontecendo de fato? Como o país se prepara para o envelhecimento da população? É o que vamos discutir no Questão de Ordem de hoje, que conta com a participação da presidente do Conselho Municipal do Idoso aqui de Campinas, Silvia Geni Luiz Pereira de Brito, e também com os vereadores da Comissão dos Idosos aqui da Câmara Municipal, Ailton da Farmácia e Paulo Haddad. Sejam todos bem-vindos e eu já vou começar com a Silvia. Silvia, a gente teve aí essa campanha lançada ano passado, na verdade, uma política pública, né, com esse tema. De que forma Campinas está inserida nesse contexto? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, né, poder conversar um pouco sobre essa população de idosos que ainda é muito invisível, né? Nós costumamos refletir que, apesar que o mundo tem 600 milhões de pessoas idosas e o Brasil com quase 30 milhões, as pessoas idosas ainda carecem de reconhecimento e respeito da sociedade brasileira, né? As políticas sociais avançam, estão pensando sim no envelhecimento, porém andam a passos mais lentos do que essa explosão demográfica. Acho que Campinas vem, né, através do Conselho Municipal do Idoso, olhando esse caminho do envelhecimento e os desafios que estão postos para ele. Pensando políticas de longo prazo que possam inserir essa população que tem o envelhecimento um grande desafio, né? É um avanço importantíssimo para a sociedade, mas também carregado de desafios, que quanto mais você vive, mais cuidados você necessitará. E essas políticas, né, de cuidados de longa duração, me parece que é um caminho que é preciso olhar mais de perto. Tá bom, daqui a pouco a gente volta a se falar. Então, vou conversar agora com o vereador Ailton da Farmácia. Vereador, uma boa tarde. Queria que o senhor falasse inicialmente sobre essa atuação da Comissão do Idoso e o que vocês têm discutido ultimamente, também com essa preocupação de como promover a qualidade de vida para a população idosa. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Silvia. E a todos que nos assistem pela TV Câmara. Mirna, o que a Comissão do Idoso está trabalhando? Para a nossa cidade hoje, a gente está trabalhando além de uma delegacia do idoso, não só para Campinas, mas para a região metropolitana de Campinas, que abrange todas essas cidades, e essa delegacia do idoso aqui em Campinas. Além disso, esse vereador visitou várias cidades vizinhas aqui, Vila de Dignidade, Centros Dias em outras cidades aqui vizinhas, e também a gente está trabalhando para que Campinas seja contemplada com um projeto desse, né? Para que esse idoso de Campinas seja mais atendido. E a gente sabe que o idoso sofre muito hoje, no dia a dia, em casa mesmo, a violência do idoso. Hoje é muito comum o idoso e ele fica reprimido. Ele não fala para os seus parentes que está acontecendo essa violência doméstica dentro de casa. Além dessa inatividade de praticar um esporte, ter uma vida ativa, que traz saúde para ele. Então esse idoso hoje, além de ter um salário muito pequeno hoje para viver, que a maioria dessa parte ele gasta em medicamentos de uso contínuo, hoje demais, acho que 30%, 40%, se alguns idosos até mais, fazem desse salário de aposentadoria a compra do seu medicamento. Isso faz muita falta, faz falta em outras coisas que ele poderia ter para melhorar a qualidade de vida dele. Então a comissão está trabalhando em cima disso. Nós sabemos do problema que nós temos com o idoso, nós estamos vendo aí
a reforma da Previdência aí, que é outro problema que os idosos, a gente crê que vão ter menos ganho de dinheiro do que hoje acontece hoje. Hoje já não está fácil. Você imagine, depois da aprovação da Previdência, a gente vê que o idoso ele vai sofrer mais. E a gente tem que pensar nisso, o município tem que pensar nisso, criar políticas públicas para melhorar isso para o idoso, porque como nós sabemos aqui, em 2030, mais ou menos, daqui 10 anos, 11 anos, nós vamos ter 30% assim, da população idosa em Campinas. E Campinas é uma cidade muito boa do idoso se viver na cidade. Tanto é que aqui a idade do idoso é maior que muitas outras cidades dos municípios brasileiros. Então, já é uma qualidade de vida, a cidade ser muito boa para o idoso morar. Mas nós precisamos melhorar a qualidade de vida aqui na nossa cidade. Tá bem, obrigada, vereadora. Agora nós vamos falar com o vereador Paulo Haddad, também atuante na comissão em defesa da pessoa idosa e do aposentado aqui da Câmara Municipal. Vereador, eu queria que o senhor falasse dessas preocupações hoje, quando a gente fala, o vereador Paulo Ailton da Farmácia, inclusive, mencionou a questão da reforma da Previdência, que é uma questão nacional, mas é uma questão que diretamente pode impactar, sim, nas políticas públicas municipais. O que o senhor vê como hoje, o que é preciso pensar como legislador para poder tentar encontrar alguma, eu não digo uma saída, mas um caminho para que Campinas possa promover qualidade de vida à população idosa? Mirna, Silvia, presidente do Conselho Municipal do Idoso, Ailton da Farmácia. É importante, né, a par do que está sendo feito dentro da Câmara Federal, da Câmara do Senado Federal também, né, com a aprovação dessa nova Previdência, que vai garantir às pessoas aposentadas, né, e agora nós vamos estar falando das pessoas com mais idade, que elas tenham aí a garantia de receber, né, tudo aquilo que ela contribuiu durante anos. Campinas também não é diferente. Nós temos aí uma necessidade de atualizar essa nossa legislação, e isso provavelmente vai passar pela PEC paralela, né, que vai incluir estados e municípios, e é o que a gente está esperando. Nós temos aqui um regime de previdência, não só municipal, mas também do INSS, que nós temos uma preocupação de que as pessoas, né, no futuro não muito distante, elas tenham dificuldade até para elas subsistir com o subsídio, com o dinheiro, com a aposentadoria que ela vai receber. Mas, independente disso, nós temos que estar atuando de forma positiva e propositiva, para que as pessoas tenham, principalmente numa idade mais avançada, elas tenham uma qualidade de vida melhor, como você bem mesmo disse. Então, temos aí áreas para que as pessoas possam ter atividades físicas, isso impacta diretamente na saúde das pessoas, e como bem disse o vereador Ailton da Farmácia, muitas vezes, boa parte do salário ele é destinado ou disponibilizado para aquisição de medicamentos. Então, uma pessoa que hoje tem uma atividade física regular, isso vai fazer com que ela tenha, muitas vezes, um quadro de diabetes controlado, um quadro de hipertensão controlada, o colesterol controlado, enfim, algumas doenças e alguns medicamentos que são de uso contínuo, muitas vezes eles possam deixar de utilizar. E outra coisa, né, a saúde mental. É muito importante que as pessoas tenham aí não só atividade física, mas alguma atividade intelectual e também a possibilidade de estar colaborando de alguma forma com a sociedade, até muitas vezes com trabalho voluntário. E por que não dizer também de algumas vezes ser reinseridos no mercado de trabalho para que tenha aí um incremento, né, do seu ganho mensal, para que ela possa ter aí uma qualidade de vida melhor ou ter os seus gastos honrados com uma receita que é digna e importante para ela. Vereador, inclusive, o senhor colocou alguns pontos que a gente chama de 8 domínios da vida urbana, né? Que é espaços ao ar livre e edifícios, transportes, habitação, participação social, respeito e integração social, participação cívica e emprego, comunidade e informação e apoio da comunidade e serviços de saúde. Quando a gente pensa na pessoa idosa, todo mundo mencionou a questão da receita versus custo, principalmente com a questão da saúde. Hoje, além da saúde,
qual o ponto de vista do Conselho do Idoso para a gente poder fazer o caminho contrário, que é promover a qualidade de vida, Silvia? Eu acho importante sempre a gente destacar que a velhice ela não é homogênea, né? A velhice ela tem vários tipos de velhice. Então, o que se deseja, né? Todos nós esperamos alcançar um envelhecimento saudável. Então, a gente tem o grupo que está nesse envelhecimento saudável, que é isso que o vereador estava comentando, né? Que precisa de espaços públicos, precisa de pertencimento, sentir que contribui para a sociedade, que seja valorizado. Então, nós temos a maioria dos idosos assim, ainda bem, né? Mas nós temos também um outro grupo de idosos com algum grau de dependência. E nós sabemos que com as transformações familiares hoje fica muito difícil esse cuidado ser provido somente pelo ambiente familiar, né? Aliás, gera muito sofrimento para os familiares fazer esse cuidado de longa duração sozinhos. Então a gente tem muito adoecimento dos cuidadores, né? Então pensando nesse grupo, a gente precisa ter, como o vereador mencionou, centros-dias, né? Que as pessoas possam passar o dia e retornar para a família à noite. Existia aquela proposta do governo do estado, ainda está em pé? Como que está o andamento? Sim, está em andamento. O Conselho Municipal do Idoso destinou R$2 milhões para a construção do centro-dia, que será na região sul da cidade. E nesse momento o projeto já está pronto e vai passar por um processo de licitação, né? Isso via estado ou via município? Não, recursos do Conselho, tá, né, do Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Sim. Né, nessa mudança, os recursos não vieram e aí o Conselho entendeu que esse é um tipo de serviço importantíssimo na rede de serviços existente para os idosos no município e que precisava dar um passo importante para essa efetivação. Então, os recursos são 100% do Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Certo. E esse centro-dia, inicialmente, existe uma perspectiva de funcionamento e também qual é o público, quantas pessoas ele conseguirá atender? Quando a gente... são equipamentos projetados para 30 pessoas por dia. Às vezes a gente fala 30 pessoas, fala, mas é muito pouco, né? Mas a gente tem que fazer o exercício para olhar esse conjunto de ofertas existentes, né? O que se projeta é que Campinas tem capacidade para ter um centro-dia em cada região administrativa. E a gente está dando o primeiro passo para o primeiro. Sim. Então, esse serviço, no conjunto de outros, né, aqueles que atendem o idoso saudável, esse é para o grupo semidependente e os outros que são idosos dependentes, que necessitam de outros serviços para esse acolhimento. Então, a gente precisa olhar o centro-dia neste conjunto. Então, não é pouco, né? É importante. E é importante que Campinas caminhe para ter um mesmo em cada região administrativa do município. Silvia, a gente está falando de políticas públicas, mas paralelo a isso, se vê um crescimento de instituições de longa permanência em todos os lugares e em Campinas também. Eu queria saber que olhar o Conselho tem a respeito, até por conta de que nós não temos, ainda bem, né, recentemente notícia, mas já tivemos muitas notícias de questão de maus tratos a esses idosos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. As instituições, elas vêm se transformando. Pode observar que antigamente elas atendiam um número grande de pessoas, né, 100 pessoas, 200 pessoas. E hoje a orientação é para que sejam cada vez menores, né, 20 pessoas. Para quê? Para ter um atendimento mais personalizado, mais individualizado e é entendido não como que você está deixando ou abandonando aquela pessoa, mas é uma alternativa de moradia, né, por conta das transformações familiares e da sociedade também, né? Então a gente não tem essa rede de apoio familiar tão extensa quanto você tinha antigamente. E em algum momento da vida, o grau de dependência, ele vai, se você não tem essa rede de cuidados, ele vai te levar para uma instituição como essa. Então, nós olhamos que é uma alternativa que não deve ser a primeira a ser olhada, né, porque o melhor lugar para o idoso é na sua família e todo o esforço será feito para isso, né? Por isso que nós defendemos a ampliação do cuidado no domicílio,
né? A gente entende que pela explosão demográfica, nós não vamos acompanhar isso em termos de serviços. E considerando que o melhor lugar é na sua casa, o cuidado deve ser prestado no domicílio. Então, políticas de cuidados no domicílio é uma política... Que hoje é feito pelos grupos dos agentes da família, é isso, daquela saúde da família. Também, né? A gente tem serviços específicos. A saúde tem o serviço de atendimento domiciliar e a assistência social também tem um serviço de cuidador no domicílio, né? Que é essa, de dividir essa tarefa do cuidado, né? De quem cuida do idoso poder ter um momento de olhar para si mesmo. Que hoje, o que a gente tem muito presente hoje? Um idoso cuidando do outro, né? Ou um casal de idosos sendo cuidado por um filho que também é idoso. Então, você, se não der atenção para esse grupo familiar de idosos, todos ficarão doentes e uns não vão poder cuidar do outro, né? Então, essas políticas no domicílio, elas são importantíssimas para serem expandidas. Agora, vereadora Ailton, a Silvia colocou, inclusive, essa questão de que, como a população envelhece cada vez mais, a gente chega a ter um idoso cuidando de outros idosos, né? E o senhor falou lá no comecinho dessa expectativa da gente ter essa casa-dia? Centro-dia. Centro-dia, né? E a gente tem aqui na Câmara, inclusive, que tramita na casa, uma proposta inicialmente intitulada de creche para os idosos, que eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Levar o idoso de manhã, ele fica todo o período do dia e no final da tarde, quando essa família retorna do trabalho, leva o seu idoso para casa também. Vereador, eu queria que o senhor falasse dessa questão também de poder atender esse número maior de pessoas, essa família, que às vezes, como se diz, o idoso mais forte é que acaba cuidando dos outros. Como que a gente precisa pensar nesse cuidado? Olha, o que a Silvia falou é muito importante para Campinas ter essa primeira unidade, seja com 30 idosos. Eu, antes de ser vereador, eu estive em Santa Fé do Sul, chama Creche do Idoso, é uma cidade que o idoso lá, eu fui lá, conheci, lá o idoso é muito bem tratado lá. Então, o que a gente tem que fazer? Além de trazer esse centro-dia, né, que vai ajudar muito, essas políticas públicas que a doutora Cica Silva falou, é muito importante ir na casa do idoso, porque esse idoso, ele sendo acompanhado, né, pelos agentes de saúde ou assistentes sociais, qualidade de vida, digo, na questão de saúde, como ela disse. Às vezes o próprio filho já está idoso e não tem, às vezes, filho mais novo, ou só tem um filho, e acontece muito isso, né? Então, essa política que a prefeitura está fazendo é uma política muito importante, porque hoje a gente vê muito idoso numa clínica de repouso, numa casa de repouso, que o filho se vê como tem que trabalhar, a esposa dele tem que trabalhar, ele se vê naquela questão de não deixar o idoso sozinho em casa, porque muitos idosos hoje, eles têm Alzheimer, têm diabetes, têm isso. E muitas dessas casas, clínicas, elas até ajudam em si o município, desde que o idoso seja bem tratado, com aquela medicação, tudo isso. Isso tem crescido demais no município de Campinas. Então, eu faço disso que a doutora falou. Precisamos fazer o atendimento domiciliar. Também aquela questão da violência que eu falei na Câmara dos Deputados, do deputado Gilberto Nascimento, ele está trocando o artigo 121, que muda o Código Penal brasileiro para gerontocídio, como na mulher tem o feminicídio, para que essa pena contra o idoso seja maior. Ela varia, no feminino, ela varia de 12 a 30 anos. Então, o idoso também, ela está em trâmite, ela precisa ser aprovada, essa lei do deputado, para que o idoso tenha mais essa garantia de qualidade de vida, de saúde, de ele não ser até maltratado pela própria família, que isso é o que acontece muito nos lares hoje da nossa cidade, do idoso em geral. Vereador Paulo, como que a gente consegue, então, partindo do ponto dessa questão da violência, né? Claro que nós tenhamos, possivelmente, penas mais rígidas, etc., mas também para mudar essa cultura,
Porque até então, se a gente pensar há alguns anos, o Brasil sempre foi um país que cultuou e sempre valorizou muito a juventude. E agora a gente tem que mudar o paradigma, até por conta nós temos aí a cultura, né, do Japão, uma série. O que a gente pode mudar a nossa cultura e começar a valorizar o idoso no sentido de que ele é, além de ser um ser como todos que tem direito, ele também pode, de acordo com aí, claro que com cada um tem o seu caso, como disse a Silvia, mas contribuir com a sociedade e continuar contribuindo de alguma forma. É uma pergunta boa, pertinente. Eu sempre digo o seguinte, na minha profissão, né, sou dentista e médico por formação, eu sempre digo para os meus alunos ou para os estagiários, sempre se coloque na situação do outro, né? Coloque-se você na posição do outro. Então não faça para o outro aquilo que você não quer que façam para você, ou para alguém que você gosta muito, seja um pai, seja um irmão, seja uma mãe. Eu acho que essa é a quebra do paradigma, porque nós temos que nos enxergar lá na frente. E o idoso, ele tem que ter toda a respeitabilidade, todo o carinho, toda a visibilidade, o trato, né, de uma forma muito propositiva, carinhosa, afetiva, e até, né, às vezes, não com dessa forma, mas também saber que ele pode tem muito a contribuir ainda com a sociedade. Nós temos que enxergar no idoso uma pessoa que ela não está no final da sua atividade, seja ela profissional ou no seu final de vida, mas talvez numa etapa da sua vida que ela tem que ser considerada de alguma forma e que a gente possa estimulá-la a que ela tenha aí um pouco de contribuição para a sociedade. De que forma? Nós pegamos hoje, você pega culturas, né, as culturas ocidentais, orientais, o idoso ele é valorizado pela experiência que ele tem, né? Nós temos ali as pessoas de uma idade mais tenra que eles têm a força, eles têm a vitalidade, têm a juventude, e o idoso tem a experiência. Então, sabedoria. Sabedoria. E eu acho que essa é a composição ideal. Você saber quantas e quantas vezes nós pegamos ou nós nos lembramos dos nossos avós contando alguma história para a gente, e essa história é alguma coisa que muitas vezes eles viveram, né, na juventude ou na fase adulta, que serve para nós, né, de alguma forma ou de outra, como uma experiência de vida. Então é isso que a gente tem que fazer, nas pequenas coisas, valorizar, saber que as pessoas idosas elas têm aí uma bagagem muito grande a ser oferecida ou ofertada, ter políticas públicas, eu acho que aí cabe, o papel nosso, de cobrar, né, dos poderes, principalmente do executivo, que ele tenha, né, a possibilidade de estar inserindo essas pessoas em algumas atividades, seja profissionais, laborais, enfim, que ela possa trazer, né, a sua experiência à tona e isso seja dividido com as pessoas mais jovens. Eu acho que essa é a tônica, né, de saber envelhecer, de saber respeitar o idoso. Eu acho que nessa perspectiva do reconhecimento do lugar social do idoso na sociedade, a gente precisa diminuir a distância entre gerações, né? Nós temos hoje essas gerações com suas especificidades, o avanço tecnológico, a individualização das relações, né? Então, a geração de idosos ela vai se distanciando, especialmente por essas questões. Então, uma das perspectivas é desenvolver trabalhos intergeracionais, né? Você ter um único projeto em que participem desse projeto idosos e crianças, idosos e adolescentes, porque certamente um tem a ensinar com o outro, né? Quer dizer, os idosos, embora eles estejam participando desse mundo tecnológico, é óbvio que eles têm maior dificuldade do que uma criança ou um adolescente hoje, que comumente ou popularmente se diz que já nascem com chip, né? Sim. Então, esse encontro, e o idoso também tem muita experiência e muita sabedoria acumulada de vivências que essas crianças e esses adolescentes, eles não terão, né? Então, é um encontro muito rico e os trabalhos devem se orientar para esse encontro intergeracional.
A gente, inclusive, vê, às vezes, algumas experiências em alguns municípios. Campinas já chegou a fazer alguma experiência dessa? Ainda não. A gente tem a expectativa da Vila Dignidade, né, da Vila Dignidade, ela ser num ambiente que já propicie esse encontro, próximo de uma creche, próximo de um serviço de criança, uma escola infantil, né, que seja possível o desenvolvimento de um projeto conjunto. Seria mais ou menos, a gente já viu, por exemplo, eu já vi projetos em que as crianças de uma determinada escola passam um dia numa instituição e outro dia os idosos vão até essa creche. É mais ou menos por aí, Silvia? E nós temos, na assistência social, nós temos os centros de convivência inclusivos e intergeracionais, que tem presença de crianças, adolescentes e idosos, mas nem sempre um projeto comum. Eles coabitam aquele espaço, mas ainda não chegaram nesse momento de desenvolver um projeto único, que eu acho que é a direção que se deve caminhar. Tá certo. A gente vai rapidinho para um breve intervalo e volta já já com questão de ordem. Não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute o direito dos idosos e a qualidade de vida da população idosa. Como o Brasil e Campinas está se preparando para ter essa população com uma melhor qualidade de vida, com saúde, com participação social. E falando em participação, a gente tem aqui na Câmara tramitando um projeto também que fala da gratuidade para os maiores de 60 anos nos jogos de futebol aqui da nossa cidade, né, vereador? Conta para mim um pouquinho sobre isso. Olha, esse é um projeto do vereador Paulo Galtério, e creio que isso é um projeto muito bom, até que esse idoso acima de 60 anos, ele tem mais esse lazer para ir aos campos de futebol, que muitos não vão, até por uma questão até financeira hoje, porque ele não tem aquele clube do dia lá que paga lá do clube lá, que paga R$10. Hoje você vai, às vezes chega a ser R$40 o ingresso, dependendo do lugar, 80. Isso facilitaria muito o idoso da nossa cidade a ter mais esse lazer, não só em futebol. Teria também em teatros, a gente cinemas, já tem cinema. Né? Cinema já tem, né? Então, teatro não é lei ainda. Teatro não é lei, né? Só o cinema. Então é um projeto muito bom que, como é que fala? Amplia para ele ter mais a qualidade de vida. Poxa, gente. Agora, uma questão importante que eu até gostaria de colocar aqui é quando a gente fala de ir a um estádio de futebol, etc., a gente tem uma questão aqui em Campinas que o Estatuto do Idoso diz que é 60 anos, ok? No entanto, aqui na nossa cidade, a gratuidade no transporte público municipal é 65, já houve até uma tentativa de um ex-vereador aqui dessa casa de puxar esse para 60 e acabou não dando certo na ocasião. Mas vocês acreditam que futuramente que Campinas também deva se equiparar com as outras leis, com a lei estadual e com a lei federal, que garante essa gratuidade? Sim, Mirna, com certeza. Porque até ontem mesmo eu estive numa festa e o idoso chegou para o vereador, quando é que isso vai ser aprovado na cidade de Campinas, se todos os municípios ao entorno é 60 anos? Né? Eu disse para ele, a gente está trabalhando isso, precisa ter verba para poder estar aprovando isso, porque hoje o transporte, ele é uma verba mensal, subsídio que vai para ele é muito alto na nossa cidade. Então a gente teria que vir verba de algum outro jeito para que esse idoso de 60 anos ele também fosse a gratuidade. E nós somos muito cobrados por isso, porque você vê o entorno, as cidades não pagam. Mas a gente fala, é o tal do subsídio que a nossa cidade, a prefeitura paga em demais, o executivo paga demais hoje o subsídio, e hoje não dá, não estou questionando isso, até a gente cobra que isso aconteça. E a gente espera que futuramente Campinas seja contemplada, que o idoso seja beneficiado. E ele vai ser. Até porque, vereadora, a gente está no momento, Campinas está aí com uma licitação em relação ao transporte público e
esse seria um momento também que pudéssemos falar sobre essa questão dessa mudança na lei municipal. Mirna, eu acho perfeito e pertinente. A gente tem aí todo um entendimento, né, da máquina pública, a gente sabe o quanto que impacta isso, né, diretamente nos cofres públicos. Nós sabemos que o momento é um momento difícil, nós temos uma crise, né, não é privilégio da cidade de Campinas, nós sabemos disso. A crise ela é nacional e eu acho que, né, ela é mundial. Alguns países tiveram muitas dificuldades, França, Grécia, enfim, nós temos aí todo um contexto mundial. Mas esse entendimento eu encaro que tem que ser do Executivo. O Executivo, dentro aí desse projeto, né, dessa nova carta licitatória, poderia estar contemplando ou estar já sinalizando para que as coisas acontecessem. Se no entorno nós temos uma legislação vigente que contempla os 60, nós estamos fora. Eu imagino que nós temos aí que, de alguma forma, estar colaborando, ou sugerindo, ou mesmo trazendo essa discussão, a pauta dentro da Câmara Municipal, apesar de que eu vejo, né, não sei se eu vou fazer aqui a parte fazer algum contraponto, nós estamos, né, a população está envelhecendo, né, nós temos hoje uma realidade que nós não tínhamos há 10 anos. Em 2032, nós teremos, pelos números, mais de 32 milhões de pessoas acima dos 65 anos de idade. Então, nós temos que pensar com responsabilidade tudo que nós vamos propor para que isso não impacte diretamente no orçamento, nos gastos do Executivo. Nós, vereadores, né, para que a gente proponha alguma coisa, para não cair no vício de iniciativa, nada que venha a onerar, ou seja, inserir em gastos do Executivo. Então, eu imagino que é o entendimento do Poder Executivo, ele pode sinalizar para que as coisas aconteçam dessa forma, mas cabe a nós, vereadores, também estarmos provocando. Eu acho que passa por aí. Acho só importante dizer que é uma pauta recorrente das deliberações das conferências municipal do idoso, e esse ano nós realizamos conferência e novamente foi uma pauta deliberativa da conferência, né? E justamente com essa leitura que o envelhecimento acelera, assim como o empobrecimento da população também, né? E diante agora da ameaça aí da reforma da Previdência, a gente sabe que os idosos, né, constituirão um dos grupos a serem atingidos por essa reforma. E o peso, né, do gasto com transporte é muito grande, né, pesa muito no orçamento doméstico. Então é uma boa ocasião mesmo para se olhar para essa questão e ver como Campinas pode avançar nessa direção. Sim, falando ainda até sobre avanço, por outro lado também abriu-se um mercado e eu queria saber se a cidade tem esse olhar de preparar uma pessoa, além de termos aí os lugares especializados, mas preparar o profissional que vai cuidar e até se é oferecido, eu vi que recentemente tinha sido oferecido no Ceprocamp, o curso de cuidador. É porque ele aparece agora com maior, né? As pessoas começam a ter esse olhar, inclusive, para essa profissão. É uma área que mais cresce no Brasil, a área de cuidados de idosos, né? Cuidadores de idosos. E a gente tem uma carência muito grande de mão de obra voltada para a pessoa idosa, né? O Brasil, como você mesma já mencionou, carrega a marca da juventude, né? O Brasil se entende um país de jovens e já não é tanto assim, né? Um grupo de quase 30 milhões é bastante expressivo no país, mas ainda não se adquiriu essa cultura do envelhecimento, né? Então a gente também tem dificuldade de profissionais que queiram trabalhar com as pessoas idosas. Mas o Ceprocamp é um dos locais que oferece de forma permanente o curso de cuidadores de idosos e tem outras iniciativas também. Tem uma associação de cuidadores de idosos de Campinas e que lutou também assim bravamente para a sanção da lei de regularização da profissão, que foi infelizmente vetada, né, depois de 10 anos de tramitação, mas que vamos continuar nessa luta reconhecendo que é um profissional importantíssimo nessa rede de cuidados
das pessoas idosas, seja no domicílio especialmente, que é a política que a gente mais acredita que deva haver investimento, e também, né, nas instituições de longa permanência, nos hospitais. É muito comum você ver os profissionais tratarem os idosos de forma infantilizada, e é muito desagradável isso, né, porque o idoso não quer ser tratado como criança, né, ele tem limites, ele tem dificuldades, mas ele é uma pessoa... É um adulto. É uma pessoa velha, né, que velho também... Na nossa sociedade é um tabu, né? Você falar velho, ninguém gosta muito por conta dessa identificação aí com a juventude, né? Não só no Brasil, mas no mundo, esse apelo da juventude eterna, né? Agora, quando a gente fala nesse profissional que ainda não é oficialmente reconhecido, esse reconhecimento, você acredita que é necessário até para os municípios pensarem em oferecer esse tipo de serviço lá na frente para a sua população? Sem dúvida alguma. Acho que nós perdemos um momento importante agora, que você formaria um conjunto muito grande de profissionais já visando esse aumento da população idosa, né? Então a gente já começa a se preparar desde já estamos até atrasados, né, em relação a isso, e você não tendo essa profissão regulamentada, eles são reconhecidos como trabalhadores domésticos e as funções se confundem muito, então costumam dar muitos problemas, né, tanto para quem é o empregado quanto para o empregador. Problemas trabalhistas depois, isso. Né? Vamos ver se a gente consegue aí de alguma forma retomar esse assunto através vai dos voltar para o deputados, Congresso né? agora. Vai voltar. Esperemos aí e de que forma, na opinião de vocês, daqui a pouco a gente tem ainda mais 5 minutos, vereadores, a comunidade como um todo, a sociedade deve se envolver e não apenas achar que é uma obrigação do governo ou uma obrigação apenas da família, esse idoso, e sim é uma obrigação de toda a sociedade. Vereador Ailton. Toda a sociedade tem que ser mobilizada em torno dessa questão da regulamentação da profissão dos cuidadores de idosos. A Cicarém, né, que é a Associação dos Cuidadores aqui de Campinas e região metropolitana, e isso não devia ter acontecido, como a Silvia falou, é uma perda, é um retrocesso. É um retrocesso, a palavra é essa, de não estar dando a profissão, regulamentando essa profissão dos cuidadores de idosos, que nós vemos que a população de idosos está crescendo e ela precisa de cuidado. E hoje um profissional capacitado, como a doutora Silvia falou, às vezes muitos cuidadores de idosos não têm aquela capacidade de estar com o idoso, às vezes ele cuida do idoso como uma criança, e o idoso não é criança. O idoso é ele. Ele é uma pessoa adulta, ele não gosta de ser tratado como uma criança, como um bebê que usa fralda, e muitos deles usam, e ele fica constrangido de estar com aquilo. Ele não se sente uma criança, mas por dentro ele sente aquilo, ele ele se retrai, ele se fecha. Então, isso aí viria muito bem, e peço que eles pensem e retomem essa questão, regulamentem, gente. É o que precisa, então é o que nós precisamos. E eles não fizeram. Vereador. Nós temos que entender que o profissional ele tem que estar tecnicamente habilitado e legalmente amparado. Então acho que passa por isso aí. Infelizmente nós tivemos o veto do presidente para essa categoria profissional de cuidadores. Cabe a nós, cidadãos, né, no qual nós aqui nos incluímos, tentar pressionar, sensibilizar algum deputado, né, que possa fazer parte do nosso rol de relacionamento, para que isso realmente tenha aí uma visão diferente ou diferenciada, né, dos legisladores a nível Brasília, para que possam, de alguma forma, levar, né, esse questionamento ao presidente da República e todo o seu rol de secretários, para que isso, num futuro bem próximo, seja aprovado. Porque nós, a partir do momento que nós tivermos uma categoria já legalmente amparada, eu acredito que a formação ela se fará de uma forma mais efetiva e nós podemos ser pessoas melhores preparadas e legalmente habilitadas. E da sociedade no geral,
que tipo de ação de cada um de nós o senhor acredita que deve partir no sentido de pensar nessa população idosa, na qualidade de vida e na valorização da pessoa idosa? Eu tive uma fala anterior que eu falei que nós temos que nos colocar na situação deles, né? Eu costumo brincar, falo assim, nós não estamos ficando velhos, estamos ficando bastante experientes. Então, toda essa experiência acumulada... Olha o que a Silvia falou, que as pessoas não gostam de falar velho. Não estou velho. A gente está falando que a gente está ficando bastante experiente. Então, a experiência, ela traz, né, algumas oportunidades para nós. E é claro que o tempo, ele é implacável, né? Nós vamos ter aí toda a consequência de vivermos bastante, né? Temos aí doenças degenerativas, doenças que até pouco tempo elas eram incapacitantes ou levavam a óbito, hoje não são. Hoje nós perpetuamos algumas doenças. Antigamente se morria de diabetes, hoje não morre, mesmo hipertensão, problemas cardíacos, né? Cardiopatias. Hoje você opera, abre o peito, troca o coração, a pessoa vive mais vários anos, cirurgias para troca das coronárias, então safena e mamária, enfim, hoje nós temos um contexto diferente, mas nós temos que nos colocar na posição do idoso, na situação da pessoa que já tem lá um tempo de vida maior. A população tem que fazer a sua parte e cobrar do poder público, eu acho que passa por aí, né? Nós temos que atuar como cidadãos e, mais que isso, cobrar do poder público que tome, né, tem iniciativas e políticas públicas para que possa amparar e, de alguma forma, trazer qualidade de vida para essas pessoas. Silvia, seu olhar de assistente social. Eu acho que a maior expressão de amor é o cuidado. Que a gente deve olhar para essas pessoas idosas, que são elas que nos antecederam, né? Se nós estamos aqui hoje, a gente tem uma história, né, dos nossos antepassados atrás de nós. Então, essa valorização, né, esse reconhecimento desse valor, como vocês já citaram aqui, outras sociedades como o Japão, mas também as tribos indígenas, né, tem o lugar do ancião, que é o lugar mais valorizado da tribo, que a gente saiba aprender, né, com essas outras formas de olhar para a velhice e para o envelhecimento. E não só como olhar para aquele que tem valor ou não de mercado, né? Os idosos hoje também a gente não pode deixar de dizer, eles são muito explorados financeiramente, né? Tanto dentro da família, porque eles constituem o grupo que tem uma renda certa e continuada. Muitas vezes o idoso tem sua aposentadoria ou o benefício assistencial, o BPC, e o seu filho não tem renda certa e continuada. Ele tem e por isso ele sofre exploração financeira, né? Ou seja, a renda dele é usada para outras finalidades que não para a sua sobrevivência. E a gente tem isso outro também em outro contraponto, né? Idosos que pertencem a uma classe social mais rica também, as famílias se unem em torno dele por conta dessa questão financeira, né? Então, que a gente, né, ser humano, a gente seja capaz de olhar para além dessas questões, né? Que está ali do seu lado alguém que merece todo o reconhecimento, todo o esforço que ele fez e que ele não é para ser jogado fora, ou desvalorizado porque ele não contribui da melhor forma, ou porque ele está fora do mercado de trabalho, né? Porque a gente tem esse entendimento, né, das relações de trabalho, de valorizar as pessoas somente através das relações de trabalho. Então, que nosso cuidado seja a nossa maior expressão de amor. Verdade. Obrigada. Vereador, muito obrigada pela participação. Vereador Paulo também, Silvia. E o Questão de Ordem fica por aqui. Até um próximo programa. Se você não assistiu o Questão de Ordem por inteiro, acesse o youtube.com/TV Câmara Campinas e lá você confere essa e outras tantas discussões que nós temos aqui. E até um próximo Questão de Ordem.